Olá, pessoal. Esse aqui é um vídeo de introdução à ética animal. E eu vou apresentar os argumentos centrais que são discutidos nessa área. Nas discussões sobre as nossas decisões que afetam os animais não humanos, normalmente o antropocentrismo, que é algo que eu já vou definir com mais precisão daqui a pouco, mas vamos resumir primeiramente assim, como o antropocentrismo, a ideia de que apenas o bem dos humanos importa diretamente, o que importa em maior grau. Então, o antropocentrismo, geralmente, ele é simplesmente assumido nas discussões. Por exemplo, toda vez que existe um conflito de interesses de animais não humanos e de humanos, a maioria das pessoas já assume de antemão que o bem dos humanos é mais importante. Um exemplo é essa própria pergunta, né, que geralmente qualquer pessoa que considera os animais, que luta pelos animais, já ouviu, né, esse comentário, né? Por que se importar com os animais não humanos quando existem tantos humanos necessitados? Então, esse é um exemplo daquela visão antropocêntrica, né, porque está assumindo que o bem dos humanos é mais importante. Que, uma vez que existem humanos necessitados, né, isso implicaria, então, que não deveríamos lutar pelos animais não humanos, ajudar os animais não humanos, por exemplo, ou reivindicar que eles não fossem prejudicados. Então, aqui está essa visão, né, está assumindo, né, que o bem dos humanos importa em maior grau, ou então, até mesmo que é a única coisa que importa. Bom, então, existe algumas teses que estão sendo implicitamente assumidas, ainda que não declaradas, na visão da maioria das pessoas. Quais são? Né? Então, uma dessas teses, né, que algumas pessoas mantêm, né, uma dessas, é a visão de que os animais não humanos deveriam receber apenas consideração moral indireta. O que isso quer dizer? Que o bem deles não importa por si, que importa apenas na medida em que considerá-los poderia ajudar a alcançar outra meta, como, por exemplo, os interesses humanos, né, ou as metas ambientalistas. Vamos ver um exemplo de cada uma dessas metas. Né? Por exemplo, quando alguém diz o seguinte, não deveríamos maltratar os animais porque isso poderia ser um treino para vir a maltratar humanos no futuro. Esse é um exemplo, né, de visão que mantém que o sofrimento mesmo do animal não importa, né, que só seria importante não maltratar o animal porque isso poderia vir a ser um treino para prejudicar os humanos. Os humanos, sim, né, seriam aqueles que importariam diretamente nessa visão. Um outro exemplo é a própria visão ambientalista, né, que diz o seguinte, por exemplo, que as razões para não se matar um animal existem porque isso poderia ser prejudicial à extinção de alguma espécie, mas que o animal mesmo, enquanto indivíduo, não importa. Né? Ou quando se diz, por exemplo, que deveríamos condenar o consumo de animais porque esse consumo é prejudicial ao meio ambiente. Está dizendo, então, que o sofrimento e as mortes daqueles animais não importam em si. O que importa é o meio ambiente. Né? Muitas pessoas confundem a consideração pelos animais com o ambientalismo. Lá no final desse vídeo a gente vai ver várias diferenças e divergências entre esse tipo de posições, né? E aqui a gente já tem um exemplo. Tá? Então, muitas perspectivas ambientalistas, talvez a vasta maioria delas, são defesas de que o bem dos animais não humanos não importa de maneira direta, só importa indiretamente a manutenção das metas ambientalistas. Até porque, né, por exemplo, os ambientalistas defendem frequentemente práticas que causam sofrimento e morte dos animais, defendem que essas práticas estão corretas, desde que isso não cause um impacto ambiental negativo. Como, por exemplo, a exploração animal para consumo, ou para qualquer outra finalidade. Por essa razão, é que os ambientalistas defendem frequentemente a caça. Então, a caça, a experimentação animal, por exemplo, isso a gente vai ver mais no final do vídeo em mais detalhes, mas aí a gente já tem um exemplo da divergência entre considerar os animais e o ambientalismo. Bom, uma outra crença que muitas pessoas mantêm, que também é um tipo de visão antropocêntrica, diz que os animais não humanos deveriam receber consideração moral direta, ou seja, já é um pouquinho mais favorável aos animais do que a visão anterior, né? Diz que o bem dos animais importa em si, importa em algum grau, mas defende que importa em um grau menor se comparado ao bem dos humanos. Né? Por exemplo, um exemplo dessa visão é a ideia de que não se deveria fazer certas coisas com os animais, por exemplo, de que não se deveria causar sofrimento desnecessário aos animais, mas essa visão admite prejudicar os animais de maneira que jamais aceitaria prejudicar os humanos. Esse é um outro exemplo. Por exemplo, né, tudo que os animais passam rotineiramente, por exemplo, na sua exploração para consumo ou na sua exploração
em todos os setores, né? Muitas pessoas defendem que o sofrimento dos animais importa em si, que deveria ser minimizado durante esse uso. Mas defendem que, se fossem humanos as vítimas, o próprio uso seria errado, porque implica prejudicá-los, entre outras coisas, com a morte, né? Então, é um outro tipo de visão que defendia que o bem dos animais humanos importa em algum grau, mas que importa menos do que o bem dos humanos. Então, temos aí, né, dois exemplos de teses antropocêntricas, né? Uma que desconsidera o bem dos animais por completo, outra que dá alguma consideração, mas menor do que o bem dos humanos, porque aquilo que é feito aos animais humanos, né, seria amplamente condenado se fosse feito a humanos. Dei um exemplo ali com a exploração animal. Um outro exemplo seria com a situação dos animais selvagens. Por exemplo, muita gente não sabe, mas a gente vai comentar um pouquinho lá no final do vídeo, os animais selvagens frequentemente são prejudicados em alto grau por doenças, fome, sede, desastres naturais, né? Muito por conta da escassez de recursos e também da taxa de reprodução ser muito mais alta do que os recursos disponíveis. E a maioria das pessoas, muitas delas pelo menos, defende que teríamos um dever de não ajudar esses animais, ou que deveríamos ajudá-los somente se isso for uma ponte para alcançar alguma meta ambientalista, mas quando as vítimas dessas mesmas coisas são humanos, né, defendem que deveríamos ajudá-los por preocupação com as vítimas. Né? Então, é outro exemplo dessa visão. Então, temos aí dois pesos e duas medidas, né? Uma disparidade. Né? De um lado, se defende que ou somente o bem dos humanos importa, e as metas ambientalistas importam, e o bem dos animais humanos não importa, e uma outra visão é a de que o bem dos animais não humanos importa em algum grau, mas importa menos do que o bem dos humanos. E, então, o que se discute, é o ponto central que se discute na área de ética animal, é se essa disparidade é ou não uma discriminação. O que é uma discriminação? O que seria discriminar contra alguém? Seria tratar desfavoravelmente esse alguém de maneira injusta. Né? Então, toda discriminação é injusta. Então, o que está em discussão é se essa disparidade aí é ou não uma discriminação. Depois, lá no final, a gente vai definir melhor um pouquinho essas noções, né? Mas, por enquanto, é uma definição inicial para a gente trabalhar aqui. Então, o conceito central, né, em toda a discussão sobre ética animal é o conceito de especismo. O especismo, né, é um conceito feito para fazer uma analogia com o racismo e com o sexismo. O especismo seria uma discriminação, né, isto é, um tratamento desfavorável, que é injusto, contra quem não pertence a certa espécie ou a certas espécies. É claro que vocês podem estar pensando, tá, mas quando que eu sei que um tratamento desfavorável é injusto ou não, né, para eu saber se é ou não uma discriminação? No final do vídeo a gente vai entrar em alguns critérios para discutir isso. Né? Mas só agora para definir o conceito. Né? O especismo é a discriminação contra quem não pertence a certa espécie ou a certas espécies, assim como o racismo é a discriminação contra quem não pertence a certa raça ou a certas raças, assim como o sexismo é a discriminação contra quem não pertence a certo gênero ou a certo gênero. Tá? Então, e aí, né, como vimos, o especismo ele foi um conceito criado para fazer uma analogia com outras formas de discriminação. Contudo, né, existem muitas pessoas que condenam o racismo e o sexismo, mas até se sentem ofendidas por ouvir comparações, né, do especismo com formas de discriminação que afetam os humanos. Né? Essas pessoas estão assumindo, né, de antemão, que porque o especismo envolve prejudicar animais não humanos, então que não seria uma forma de discriminação tão grave quanto outras formas de discriminação que prejudicam humanos. Mas é exatamente isso que está em discussão. Né? Ou seja, manter essa posição já é assumir o antropocentrismo de antemão, já é assumir que ele é justificado. Né? Mas, se ele for uma forma de especismo, então ele é injustificável. Então, só para a gente distinguir bem essas noções. Né? O que eu estou chamando aqui de antropocentrismo? Estou utilizando o termo antropocentrismo aqui, da maneira que é utilizado no debate em ética animal, né? Que é o antropocentrismo em termos morais. Né? Não é o antropocentrismo epistêmico. O antropocentrismo epistêmico é a ideia de que tudo que nós conhecemos fazemos da nossa perspectiva humana. Isso é outra história, outra discussão de outra área. Em ética, né, o que se chama de antropocentrismo é a ideia de que ou apenas os humanos deveriam receber consideração moral direta, ou seja, a ideia de que apenas o bem dos humanos importa em si, ou então a ideia de que os humanos deveriam receber uma consideração moral direta em maior grau. Né? Ou seja, a ideia de que o bem dos animais não humanos também importa, mas que importa menos
do que o bem dos humanos. É uma dessas duas formas aqui, é o antropocentrismo. Então, o que está em discussão é isso, né? Será que é possível justificar o antropocentrismo? Se não for possível, então o antropocentrismo é uma forma de especismo, porque então ele é injusto. Né? E é isso que a gente vai analisar agora. Vamos analisar os principais argumentos que são endereçados para tentar defender que o antropocentrismo é justificável e vamos ver respostas que têm sido dadas, né, ao longo da história da filosofia a esses argumentos. Então, o que está em discussão, né? A discussão central é essa. Né? Será que o critério da espécie tem relevância para a consideração moral, né? Ou seja, para saber se alguém deveria receber consideração moral direta ou não, ou para se saber o grau de consideração moral que deveria receber? Se o critério da espécie não tem relevância, então dar uma consideração moral maior ou menor a membros de certa espécie ou de certas espécies, seja lá quais forem, não só os humanos, mas pode existir outras formas de especismo, seria todas formas de especismo, porque seriam todas formas de discriminação. Então, isso que vai estar em discussão também. Será que existem razões para se considerar apenas os humanos ou para dar um peso maior ao bem dos humanos? Né? Será que o critério da espécie tem relevância moral para dizer quem deveria receber consideração moral ou para dizer o grau de consideração moral que deveria receber? Né? Se não tiver, então isso tudo são formas de especismo. Bom, vamos discutir então. Então, vamos começar discutindo os argumentos que são endereçados para tentar justificar o antropocentrismo. Tá? As primeiras tentativas de justificar o antropocentrismo é o que a gente chama de defesas definicionais, que são de dois tipos. Tem o objeto referente e tem a indexical. A defesa definicional objeto referente diz o seguinte, que apenas os humanos contam, né, ou então contam mais, simplesmente porque eles pertencem à espécie humana. Né, isso, às vezes, não é explicitamente declarado, mas a gente vê, né, nos debates, né, as pessoas falaram assim, não, mas por que o racismo é injusto e o sexismo é injusto e o especismo não é? Porque, num caso, as vítimas são humanas e no outro não é. Então, está assumindo implicitamente, né, que o fato de alguém pertencer à espécie humana é o que justifica dar uma consideração maior a esse ser, ou então manter que ele pertence à única espécie que os membros importam. Bom, mas qual é um grande problema com esse argumento? É que comete, né, o que é na filosofia conhecido como a falácia da petição de princípio, porque o argumento assume aquilo que ele se propõe a provar. Porque o que está em discussão é justamente isso, né? Por que pertencer à espécie humana tornaria alguém a ser os únicos dignos de consideração moral ou a receber consideração moral no maior grau? Isso não explica o que tem de relevante em pertencer à espécie humana. Na verdade, simplesmente assume que é isso que é relevante. Né? Bom, tem outro tipo de defesa que também é definicional, né, que assume por definição que pertencer a certa espécie é o que é relevante, mas que é do tipo indexical. Essa defesa não diz que os humanos importam mais porque são humanos. Dizem que apenas os humanos importam, ou que eles importam mais, porque eles pertencem à mesma espécie que nós pertencemos. Então, de acordo com essa segunda defesa, o que importa não é pertencer a uma espécie específica, mas pertencer à mesma espécie daquele que está decidindo. Então, por exemplo, segundo essa visão, nós temos que dar consideração somente aos humanos, né? Ou dar uma consideração maior aos humanos, mas porque nós somos humanos. Mas se nós fôssemos, sei lá, lobos, segundo essa visão, nós deveríamos considerar apenas os lobos, né? Ou dar uma consideração maior aos lobos. Essa visão, então, os proponentes dela defendem que ela não precisa explicar o que tem de especial nos humanos, porque não está defendendo que os humanos têm algo de especial, mas defende que o critério da espécie, né, em termos relacionais, em termos indexicais, é o que determina as questões de consideração moral. Bom, mas também um outro problema com essa visão, na verdade, é o mesmo problema. Né? O argumento também assume aquilo que eles propõem a provar, porque o que está em discussão é justamente qual seria a relevância do critério da espécie para questões de consideração moral. E o argumento já assume que pertencer à mesma espécie de quem está decidindo é relevante para saber quem deveria ser considerado ou o grau de consideração devido a alguém. Tá? Então, esse primeiro tipo de defesa, que é o mais fraco de todos, né? Eu comecei por ele justamente por isso, os problemas com esse tipo de defesa mostram uma coisa, que se alguém pretende defender o antropocentrismo, vai ter que, no mínimo, mostrar uma característica que
teoricamente, só os humanos possuiriam, né, e que seria relevante para questões de consideração moral. Não basta dizer, os humanos são humanos, os humanos pertencem à espécie que pertencem, porque isso é óbvio, né, mas não mostra a relevância disso. Bom, tem um segundo tipo de defesa que apela a critérios metafísicos. Tá? Então, aí está tentando se oferecer um motivo para tentar explicar por que apenas os humanos importariam ou importariam em maior grau, né, em termos de consideração moral. Quais são os critérios mais utilizados por esse tipo de defesa? Né? Um deles é possuir uma relação especial com uma divindade. Por exemplo, quando se diz que apenas o bem dos humanos importa, ou que importa em maior grau, porque os humanos alegadamente pertencem à espécie escolhida por Deus, ou possuem uma relação especial com Deus, ou que Deus deu o domínio, né, dos humanos sobre os outros animais, etc. Outro desses critérios seria possuir uma alma imortal, né, quando se diz que apenas o bem dos humanos importa, ou que importa em maior grau, né, que por isso não devemos matar os humanos, não devemos lhes causar sofrimento, mas que isso estaria justificado, causar sofrimento e matar os animais humanos, porque, alegadamente, somente os humanos têm uma alma mortal. Ou quando se defende, por exemplo, que apenas os humanos possuem dignidade. Então, o conceito de dignidade, nesse tipo de defesa, é um pouco diferente de como o conceito é utilizado na linguagem comum. Dignidade aqui, nesse sentido, seria a ideia de que os humanos possuem um valor que não dependem de como eles são prejudicados ou beneficiados. Por exemplo, alguém poderia dizer o seguinte, a razão para eu não quebrar o braço de uma criança é porque ela vai sofrer com isso, ela vai ser prejudicada. Segundo essa visão, não é por nada nisso, é porque os humanos possuem um valor especial que ele não pode ser visto, não pode ser medido, que ele é absoluto, e que os humanos têm própria virtude de serem humanos, que é a dignidade, que não depende dos interesses dos humanos, ou dos humanos, do modo como eles são prejudicados ou beneficiados, é um valor absoluto que só os humanos teriam. E, em outras vezes, um conceito similar é quando se diz que os humanos pertencem a uma categoria ontológica superior, né, ou uma classe ontológica superior, ou que possuem um status ontológico superior, e com isso querem dizer não que os humanos possuem certas capacidades a mais, ou que os humanos são mais inteligentes, simplesmente quer dizer que os humanos, por si só, por serem o tipo de ser que são seres superiores, por nenhuma razão adicional, e que isso justificaria dar uma consideração maior aos humanos ou considerar somente os humanos. Bom, qual é o grande problema, né, desse tipo de defesa? Que é impossível verificar se alguém cumpre ou não esses critérios. Né? Por exemplo, vamos supor uma outra característica qualquer. Se eu digo assim, vamos verificar quais são os animais que andam com 2 pés e os que andam com os 4, né, com 4 patas. Isso dá de verificar. Vamos verificar quais animais têm os olhos para frente da cabeça e quais que têm do lado. Isso dá de verificar quem cumpre o critério ou não. São critérios também, aparentemente, totalmente irrelevantes para questões de consideração moral, mas pelo menos dá de verificar quem cumpre ou não. Nesse caso aqui, depois a gente vai ver, parece que esses critérios também não são relevantes para questões de consideração moral, vamos ver isso mais adiante. Só que, além disso, é impossível verificar quem cumpre esses critérios ou não, né? Porque eu não consigo verificar, será que é verdade? Será que realmente os humanos pertencem à espécie escolhida por Deus? Ou os humanos possuem uma alma imortal, ou possuem dignidade, ou pertencem a uma classe ontológica superior? Parece que nada disso são bons critérios de consideração moral, porque já que esses critérios visam orientar a nossa prática, né? Então, se é impossível verificar quem cumpriu ou não o critério, então o critério não orienta nada. Então, esse é um grande problema com esse tipo de defesa do antropocentrismo. Então, é por essa razão que a maioria dos autores que defendem o antropocentrismo não utiliza nenhum desses tipos de argumentos. São poucos autores que utilizam. Né? A maioria dos autores tenta apontar para características que são verificáveis, que é possível verificar que apenas os humanos supostamente cumpririam esses critérios. Vamos ver. Então, vamos agora discutir aqui as defesas do antropocentrismo que apelam a capacidades ou relações. Né? Então, são as defesas mais comuns do antropocentrismo, tanto na filosofia quanto nos debates na sociedade em geral. Então, essas defesas dizem que apenas o bem dos humanos importa, ou o bem dos humanos importa em maior grau, porque, alegadamente, somente os humanos e todos os humanos teriam alguma ou várias dessas capacidades aqui. Ó. Posse da razão, né, quando se diz, por exemplo, os animais não importam porque eles não são racionais. Capacidade para agência moral, né, que é a capacidade de raciocinar sobre questões éticas. Liberdade, no sentido de não ter um comportamento pré-determinado, né, poder fazer escolhas. Linguagem, autonomia, né, a capacidade de fazer escolhas genuínas e não meramente seguir instintos. Cultura, capacidade de realizar contratos, por exemplo, prometer não agredir os outros em troca dos outros prometerem o mesmo. Ter um senso de justiça,
ter a capacidade para entender a noção de direitos e, por isso, ser capaz de respeitar os direitos dos outros e de reivindicar os seus direitos. É muito comum a afirmação de que os animais não podem ter direitos, porque eles, como não entendem a noção de direitos, não são capazes de respeitar direitos nem de reivindicar os seus direitos. E, por vezes, são citadas relações e não capacidades. Por exemplo, quando se diz que o bem dos humanos, somente o bem dos humanos importa, ou importa em maior grau, porque somente os humanos teriam relações de solidariedade mútua, né, alegadamente, somente os humanos teriam relações políticas, por exemplo, quando se diz que não devemos considerar os animais humanos porque eles não participam da sociedade humana, não contribuem para a sociedade, né, com o seu trabalho, e por isso estaremos justificados a desconsiderá-los. Ou, por vezes, né, se apela a relações de empatia ou de simpatia, quando se diz, por exemplo, que nós estamos justificados a dar uma consideração moral maior aos humanos, porque, alegadamente, nós temos certas relações de empatia e de simpatia maiores, né, com os humanos. E, por vezes, né, a relação citada é simplesmente uma relação de poder. Quando se diz, por exemplo, assim, que está justificado causar sofrimento e morte aos animais humanos e utilizá-los, né, explorá-los para consumo ou para qualquer outro fim, simplesmente porque os humanos têm o poder para fazer isso porque são mais fortes. Né? Então, isso é um resumo, né, são vários argumentos, eu juntei aqui tudo em um só, né, que é das capacidades das relações. E agora vamos ver um argumento contra essa defesa e contra todas as outras. Tá? Então, esse é um argumento contra o antropocentrismo, né, contra o especismo em geral, que é o argumento da sobreposição das espécies. Ele é um dos principais argumentos em discussão na ética animal. Então, o que diz o argumento da sobreposição das espécies? Tá? Primeiro de tudo, ele aponta que existem muitos humanos que não possuem aquelas capacidades ou aquelas relações. Tá? Por exemplo, né, se a gente pegar aí bebês, crianças até certa idade, ou vítimas de certos acidentes ou de certas doenças que afetam as capacidades cognitivas, não tem nenhuma dessas capacidades aqui. Tá? E se a gente pegar certos humanos, por exemplo, sei lá, crianças órfãs ou que foram abandonadas, muitas delas não vão ter essas relações aqui, por exemplo, não recebem solidariedade, né? Não tem relações de solidariedade mútua com outros humanos, não tem relações políticas também, né? Porque esses humanos, pelo impedimento cognitivo, não contribuem para a sociedade, não são cidadãos, não votam, etc. Né? Muitas pessoas não, a grande maioria não tem empatia por eles, né, e estão numa situação que não tem poder sobre os outros. Né? Então, o argumento da sobreposição das espécies aponta primeiro o seguinte: muitos humanos não possuem aquelas capacidades ou aquelas relações. Só que o seguinte, né, qual é o passo seguinte do argumento? Parece que a falta daquelas capacidades ou daquelas relações nesses humanos não parece justificar fazer com eles o que se faz com os animais não humanos rotineiramente, né? Matar para comer ou para fazer vestimentas, ou para entretenimento, para fazer experimentos, etc. E parece que a falta dessas capacidades nesses humanos, né, ou daquelas relações, sequer poderia justificar tratar esses humanos pior do que os humanos que têm aquelas capacidades ou aquelas relações. Então, qual é a conclusão? A conclusão é que parece, então, que a falta daquelas capacidades ou daquelas relações nos animais não humanos não pode justificar o que é feito com eles rotineiramente. Né? E sequer poderia justificar tratá-los pior do que os humanos que possuem aquelas capacidades ou aquelas relações, porque não justifica tratar pior os humanos que não têm aquelas capacidades ou aquelas relações. Né? Além disso, né, a falta daquelas capacidades ou daquelas relações naqueles humanos é vista como uma razão não para tratar eles pior ou para desconsiderar eles totalmente. Pelo contrário, geralmente é vista como uma razão para dar a eles um cuidado maior, uma proteção maior. Por quê? Porque a falta daquelas capacidades, daquelas relações, aumenta a vulnerabilidade daqueles humanos. Então, parece que a falta daquelas capacidades ou daquelas relações nos animais não humanos também é uma razão para lhes dar uma proteção ainda maior, e não uma consideração menor. É isso, em resumo, que diz o argumento da sobreposição das espécies. Né? Que nós vimos aqui, como falei, né, é um dos argumentos centrais em discussão, em toda a discussão em ética animal. Agora vamos ver algumas tentativas de justificar o antropocentrismo que são endereçadas contra o argumento da sobreposição das espécies. Nós vamos começar pelo argumento do potencial. Bom, o que diz esse argumento? Diz que é verdade que muitos humanos não possuem sequer, né, aquelas capacidades ou aquelas relações, mas que os humanos, diferentemente dos animais não humanos, têm o potencial para aquelas capacidades ou para aquelas relações. O que isso quer dizer com potencial? Né? Quer dizer o seguinte, por exemplo,
bebês e crianças até certa idade, apesar de ainda não terem aquelas capacidades ou aquelas relações, um dia vão desenvolver. Né? E, por exemplo, um idoso, sei lá, que está com mal de Alzheimer agora, não tem mais aquelas capacidades ou aquelas relações, mas um dia já teve, né, quando era um adulto, né, e antes de ter a doença. Então, essa defesa vai dizer que esses humanos não são portadores reais daquelas capacidades ou daquelas relações, mas são portadores em potencial, diferentemente dos animais não humanos. Vamos ver alguns problemas com essa defesa. Tá? Então, eu vou listar aqui 4 problemas. Tá? O primeiro é que tem humanos que sequer possuem potencial. Por exemplo, os humanos que já nascem com alguma doença que vai gerar um impedimento cognitivo severo ao longo de toda a vida, né? Então, ele não tem sequer o potencial para vir a desenvolver aquelas capacidades ou aquelas relações. Né? É claro, alguém poderia dizer, mas pode acontecer um milagre, né? Ou pode surgir um avanço científico que vai curar ele. Mas, bom, então teria que se admitir a mesma coisa no caso dos animais não humanos. Então, essa resposta, né, não funciona. O segundo problema é que o argumento não explica qual é a relevância de se ter o potencial para determinada capacidade. Né? Por exemplo, todo aluno, estudante de graduação que ainda não é formado, ele tem o potencial para ser um profissional daquela área. Mas isso não parece mostrar que, então, um aluno não formado deveria ter os mesmos direitos do profissional já formado. Então, tem essa disparidade entre ter a posse real de uma capacidade ou de uma relação e ter o potencial para ela. Aí o argumento não explica isso. O terceiro problema é que o argumento também não explica qual é a relevância da posse daquelas capacidades ou daquelas relações para questões de consideração oral. Seja lá se for posse real ou em potencial. Não, em momento nenhum daqueles argumentos explica. Não, mas por que é importante ter aquelas capacidades ou ter aquelas relações para receber consideração moral ou para o grau de consideração moral? Por que é importante alguém ter a posse da razão ou alguém ser capaz de reivindicar os seus direitos para ter direitos? Por quê? O argumento não explica. E o quarto problema é que as razões para se considerar alguém diretamente, para se dar consideração moral direta a alguém, parece que não dependem da posse real ou potencial daquelas capacidades ou daquelas relações. Por exemplo, parece que a razão óbvia do porquê que a gente não deveria, sei lá, torturar uma criança, por exemplo, quebrar o braço de uma criança, é o próprio sofrimento que a criança teria, o próprio prejuízo para a criança. Sofrer é algo ruim. Não é porque a criança um dia, se crescer, se chegar viva até lá, vai desenvolver aquelas capacidades ou aquelas relações. Né? Não, é muito mais óbvio. Essa explicação é porque o sofrimento é algo ruim. Né? Então, tem esse problema. Tá? Bom, vamos ver uma outra tentativa de justificar o antropocentrismo, que é um argumento contra, né, o argumento da sobreposição das espécies, que é o argumento do grupo. Bom, esse argumento também admite que tem muitos humanos que sequer têm aquelas capacidades ou aquelas relações, e sequer ter o potencial. Então, só que esse argumento diz assim, não importa as características dos indivíduos, o que importa é o grupo ao qual eles pertencem. Então, esse argumento vai defender que o que importa para saber quem deveria receber consideração moral, ou para saber o grau de consideração moral que deveria receber, são as características dos membros normais de cada espécie, tá? E não das características dos indivíduos. Então, por exemplo, esse argumento vai defender que, primeiro, né, por que os humanos devem receber consideração moral? Porque os humanos têm certas capacidades ou aquelas relações. Tá? E aí a gente vai apontar, tá, mas tem humanos que não têm aquelas capacidades e aquelas relações. O que deveria se fazer com eles? Aí os proponentes do argumento do grupo vão dizer, eles deveriam receber a mesma consideração. Por quê? Porque eles pertencem ao mesmo grupo, a saber, a mesma espécie daqueles que têm aquelas capacidades ou aquelas relações. Então, eles seriam membros da comunidade moral honorários, ainda que não membros reais. É basicamente essa a ideia. Bom, vamos ver então alguns problemas com o argumento do grupo. Tá? Primeiro de tudo, ele comete uma petição de princípio. Por quê? Primeiro, ele é um argumento que visa explicar o que tem de relevante no critério da espécie, porque, veja, ele está tentando justificar o antropocentrismo. Só que ele já divide de antemão os grupos com base na espécie. Ele diz, olha, o relevante é pertencer à mesma espécie daqueles que têm aquelas capacidades ou aquelas relações. Mas isso é completamente arbitrário, porque poderia ser outro critério qualquer, poderia se dizer o seguinte, olha, o importante é pertencer ao mesmo reino biológico daqueles que têm aquelas capacidades e aquelas relações, e aí estaria incluído todos os animais, porque eles pertencem ao mesmo reino daqueles que têm aquelas capacidades ou aquelas relações, que são os humanos adultos normais. Então, por que ele faz um recorte já na espécie sem explicar? Então, ele não justifica,
o critério que ele está assumindo e ele se propõe a explicar o critério da espécie e não faz isso. Então, ele comete a falácia da petição do princípio. Bom, um segundo problema, que é mais grave ainda, é que é arbitrário. Por quê? Porque, como vimos, ele inclui na esfera de consideração moral todos os humanos, incluindo aqueles humanos que carecem daquelas capacidades e daquelas relações que são citadas para excluir os animais não humanos, para justificar excluir os animais não humanos, e ele excluiria os animais não humanos que tivessem aquelas capacidades ou aquelas relações. Por quê? Porque não pertencem aí à espécie certa. Então, parece que isso é completamente arbitrário, porque primeiro se diz o seguinte: por que os animais não humanos não entram na consideração moral, na esfera de consideração moral? Porque eles não têm certas capacidades ou certas relações. Ah, e esses humanos aqui que não têm? Ah, eles entram. Mas por quê? Porque eles são humanos. Né? Ah, e se um animal não humano qualquer tivesse alguma daquelas capacidades ou daquelas relações, ou mesmo todas, ou mesmo se ele tivesse em maior grau do que todos os outros indivíduos, ele estaria excluído porque ele não é um membro da espécie humana. Então isso é completamente arbitrário. Bom, tem uma variação no argumento do grupo que tenta contornar esse problema, que então ele propõe dois critérios. Diz assim, que para alguém pertencer à esfera de consideração moral, né, para alguém receber consideração moral, ele tem que cumprir um desses dois critérios. Ou ele tem que pertencer à espécie humana, então ele já está dentro, ou então ele tem que apresentar aquelas capacidades ou aquelas relações. Então, os animais não humanos que, porventura, tivessem aquelas capacidades ou aquelas relações, entrariam na esfera de consideração moral. E os humanos já teriam todos incluídos, porque pertencem à espécie humana. Bom, qual é o grave problema desse argumento? Que ele continua arbitrário, né? Porque ele exige que os animais não humanos, enquanto indivíduos, tenham aquelas capacidades ou aquelas relações, mas ele não exige a mesma coisa dos humanos. Vamos ver agora uma outra tentativa, né, bastante comum também, de justificar o antropocentrismo. Bom, esse argumento é chamado de argumento das distinções biológicas, que ele diz o seguinte: ele tenta explicar por que o critério da raça e do gênero são injustos, mas o critério da espécie não seria injusto para determinar, né, quem deveria receber consideração moral ou determinar o grau de consideração moral devido a alguém. Esse argumento diz o seguinte, que o critério da raça e o critério do gênero são construções sociais, são ficções humanas, mas a espécie faz referência a uma característica biológica. Então, é por isso que o critério da espécie para a consideração moral não seria injusto e a raça e o gênero seriam. Bom, qual é um grave problema com esse argumento? É que um critério ser baseado em uma característica biológica não parece implicar que ele seja justo. Por exemplo, vamos supor que existisse um sistema de escravidão com base na altura das pessoas. A altura é, inegavelmente, uma característica biológica, não é uma construção social. Né? Então, vamos supor um sistema de escravidão que dissesse, abaixo de certa altura vão ser escravos daqueles que têm mais do que aquela altura. Isso seria, inegavelmente, um critério baseado em uma característica biológica, né? Poderia ser a altura, ou cor dos olhos, formato da orelha, seja lá o que fosse, mas certamente que seria injusto. Né? Então, parece que mostrar que o critério da espécie é baseado numa característica biológica não mostra por isso que ele é justo. Então, vamos ver agora outro tipo de argumento que é muito utilizado em defesa das práticas especistas, que é o apelo às tradições. Esse apelo diz o seguinte, que as práticas especistas são tradicionais em muitas culturas, né? Talvez em todas, então, por isso, elas deveriam ser respeitadas. Tem várias maneiras pelas quais essa visão é defendida, e vamos ver aqui três delas, tá? Das principais. Uma delas, muito comum, é por meio de um apelo ao antirrealismo moral. O que é o antirrealismo moral? É a ideia de que não existe certo e errado objetivamente em ética. Então, por vezes, o respeito pelas tradições é defendido por meio de um apelo ao antirrealismo moral. O que se diz? Normalmente se diz o seguinte, que não existe certo e errado em ética, logo, todos deveriam respeitar as tradições de cada cultura. Né? Isso é muito comum, um pensamento muito comum. Eu não vou entrar na discussão aqui sobre a validade ou não do antirrealismo moral, se existe ou não certo e errado em ética. Eu vou me limitar a apontar o seguinte, que esse argumento, mesmo se o antirrealismo moral for uma perspectiva plausível, mesmo se ele estiver correto, um problema com esse argumento é que ele é autorrefutante. Por quê? Porque se não existir certo e errado em ética, então ninguém tem dever nenhum de respeitar as tradições de cada cultura. Então, se alguém quer defender que todos têm o dever de respeitar as tradições de cada cultura, então não faz sentido apelar ao antirrealismo moral. Se alguém pretende defender o respeito pelas tradições, né, então precisa oferecer razões para isso. Então, agora vamos ver duas tentativas nesse sentido. Tá? A primeira é apelando aos benefícios para certos indivíduos. Então, por vezes, o respeito pelas tradições é defendido apontando que elas beneficiam muitos indivíduos. No caso da exploração animal, por exemplo, né,
normalmente é apontado que elas beneficiam aqueles que trabalham na exploração animal, né? Quando se diz que, por exemplo, ela gera empregos, né? Ou os donos, né, dos exploradores de animais lucram com isso, ou que a exploração animal movimenta a economia, etc. Contudo, se os benefícios para certos indivíduos contam com uma razão favorável a certa prática, então seria arbitrário não contar os prejuízos para outros indivíduos como uma razão contrária às mesmas práticas. Né? Porque se alguém diz, os benefícios para os humanos contam, mas os prejuízos para os animais não humanos não contam. Bom, então isso a pessoa já está assumindo o antropocentrismo de antemão, já está assumindo uma postura especista de antemão, então isso aqui não serviria como um argumento para tentar justificar o especismo. Né? Então, novamente, se os benefícios para os humanos contam com uma razão favorável a certa prática, então os prejuízos para os animais não humanos contam igualmente como uma razão contrária a essas mesmas práticas. E, no caso das práticas especistas, né, vamos pegar aí como exemplo a exploração animal, mas tem vários tipos de outras práticas especistas, como, por exemplo, negar ajuda aos animais. Mas, no caso das práticas especistas em geral, os indivíduos prejudicados por elas estão em uma quantidade gigantescamente maior do que os indivíduos beneficiados por elas. Né? Os prejudicados, no caso, são os animais não humanos e os beneficiados são os humanos. Então, nesse caso, parece que se o apelo é ao modo como as tradições afetam positivo ou negativamente os indivíduos, então teremos aí razões fortíssimas para rejeitar as práticas especistas. Então, uma outra maneira de tentar justificar as práticas especistas, mostrando que elas são tradicionais e defendendo o respeito pelas tradições, é apelar a um suposto valor impessoal das tradições. O que isso quer dizer? Quer dizer que o respeito pelas tradições teria que ser mantido, não porque as tradições beneficiam certos indivíduos, mas porque elas possuem um valor do tipo impessoal, ou seja, que elas possuem um valor em si, independentemente de beneficiarem certos indivíduos. Só que tem 3 problemas centrais com esse argumento. O primeiro é que teria que ser provado, então, que as tradições realmente possuem esse valor, porque esse argumento ele não mostrou que elas possuem esse valor, simplesmente assumiu que elas têm. O segundo é que, mesmo se fosse provado que as tradições possuem esse valor, e parece muito difícil mostrar como isso seria possível, mas mesmo que fosse, ainda teria que se provar que esse valor das tradições é mais importante do que o bem dos indivíduos, tão mais importante a ponto de justificar matar os indivíduos ou lhes causar sofrimento. Porque, por exemplo, poderia ter sido provado que as tradições têm realmente esse valor impessoal, mas que esse valor impessoal não é mais forte do que o bem dos indivíduos. Né? Então, teria que se provar essas duas coisas, e se a primeira já é difícil provar, imagine a segunda. E o terceiro ponto é que, aceitando o ponto 2, né, mantendo que o valor dessas tradições é tão mais alto que justificaria matar e causar sofrimento dos indivíduos, então isso implicaria aceitar que a escravidão humana, a guerra, a exploração do mais forte sobre o mais fraco, o assassinato ou qualquer forma de discriminação, então estaria justificado, porque tudo isso é bastante tradicional. Né? Então, tem todos esses problemas com apelo às tradições. Então, vamos ver aqui mais um último argumento, né, a favor defesa do antropocentrismo, que é o apelo ao natural, e isso é um dos argumentos mais comuns, né, de todos. Vamos ver. Então, o apelo ao natural defende o seguinte, que considerar somente, ou dar uma consideração maior, né, aos membros da própria espécie, está justificado porque esse é um comportamento natural. O que isso quer dizer com comportamento natural? Isso quer dizer, normalmente, uma dessas duas coisas. Isso é natural porque os animais da natureza fazem o mesmo. Quando, por exemplo, se fala o seguinte, o consumo de animais está justificado porque, na natureza, os animais comem uns aos outros. Né? E outras vezes, o que isso quer dizer com comportamento natural? Não é que é algo que os animais na natureza fazem, mas que é algo natural para os humanos, que os humanos já fazem instintivamente. Então, se diz o seguinte, que os humanos já têm uma tendência a dar uma consideração maior aos humanos, ou mesmo desconsiderar completamente os animais humanos, então isso está justificado porque seria natural. Bom, esse apelo ele está amplamente presente nos debates sobre ética, né? E nos debates sobre a consideração moral dos animais. Também ele está amplamente presente, não tanto na filosofia, mas muito mais, né, na sociedade em geral. Vou dar um exemplo aqui com o debate sobre o consumo de animais. Muitas vezes, né, os defensores de que está justificado matar os animais para consumir dizem que isso está justificado porque é natural. Seja lá se for natural em termos de que é porque os animais na natureza comem uns aos outros, ou seja, querendo dizer que isso é natural para os humanos. E, do outro lado, muitas vezes as pessoas que condenam o consumo de animais dizem que
o consumo de animais está errado, né, moralmente errado, porque não seria natural para os humanos, porque os humanos, sei lá, não têm os dentes caninos pontudos, ou etc. Então, o que eu quero mostrar é que, mesmo que os dois lados do debate, nesse caso, estejam discordando, eles estão partindo do mesmo princípio, que é a ideia de que se um comportamento é natural, então isso justifica esse comportamento. E é esse exatamente o princípio que é problemático. Quero mostrar por quê. Então, antes da gente ver os problemas, para a gente entender bem os problemas com esse apelo ao natural, é interessante a gente ver como está sendo definido o termo natural, né? Mais especificamente comportamento natural. Então, tem duas definições que normalmente elas são implícitas. Tá? No debate elas não são declaradas, mas está com pano de fundo. Então, por vezes é dito que um comportamento é natural se ele é feito instintivamente, sem envolver deliberação racional. Então, por isso que se diz, por exemplo, que os humanos, quando dormem, ou quando espirram, né, ou sei lá, quando fazem qualquer outra coisa que não precisa pensar para fazer, é um comportamento natural. Agora, por exemplo, sei lá, você projetar uma casa, ou projetar um instrumento musical, aí não seria natural, porque envolveria deliberação, envolveria o uso de técnicas e etc. Né? Então, aí que vem a distinção entre artifício, né, que é o artificial, e o natural. Então, o natural seria tudo aquilo que é feito sem pensar, instintivamente. Tem uma outra definição que diz que natural é aquilo que cumpre uma função biológica. Né? Então, por exemplo, nesse sentido, né, por exemplo, ter relações sexuais e isso produzir o nascimento de filhos seria um comportamento natural, porque cumpre uma função biológica. Dormir também cumpre uma função biológica, comer, por aí vai. Né? Então, são duas definições que elas não são declaradas, mas estão normalmente implícitas, né, no debate. Bom, só que aí tem um problema, né? O problema é o seguinte: nesses apelos ao natural, geralmente se escolhe arbitrariamente, com base naquilo que se pretende provar, o que conta como comportamento natural ou não. Por exemplo, as defesas do especismo que apelam ao que é natural olham para os comportamentos que são naturais, de acordo com aquelas duas definições, que são comportamentos que favorecem membros da própria espécie. Mas existem comportamentos altruístas interespécies também, tanto por parte de humanos quanto por parte de animais na natureza. Então, por que escolher como comportamento natural um tipo de comportamento e fechar os olhos para outros só porque esses outros negariam a tese que alguém pretende provar? Então, isso já mostra que é arbitrário. Mas o problema maior não é esse. Né? O problema maior é com o próprio apelo ao natural, porque algo ser natural não implica que seja bom nem que seja justo. Vamos dar um exemplo. Né? Vamos supor um estupro que ele é feito instintivamente. Um estuprador vamos supor que ele tem um instinto de estuprar. Então, passa na primeira definição do que é natural. Né? E vamos supor que esse estuprador ele engravida a vítima e, como resultado, né, tem o nascimento de uma criança. Então, ele cumpriu uma função biológica. Né? Só que isso não mostra que estuprar é, por isso, justificado. Né? Claro, alguém poderia dizer o seguinte: mas o resultado, lá no final das contas, teve um aspecto positivo porque nasceu uma criança. Mas, bom, uma coisa é dizer que um dos aspectos do resultado foi positivo. Né? Outra coisa é dizer que o ato em si, por isso, é justificado. Parece que não é. Bom, e então parece que o fato de um comportamento ser natural não parece justificar esse comportamento. Por exemplo, assassinatos ocorrem naturalmente o tempo inteiro. Roubo, violência, matança de filhotes por diversão. Isso ocorre abundantemente na natureza e ocorre muitas vezes por parte de humanos, tá? Naturalmente. Tá? Então, e parece que isso não mostra que esses atos por si, por isso, são justos. E tem mais, né? Se alguns dos atos que também são naturais também forem justos, né, eles vão ser justos por outra razão, e não porque eles são naturais. Né? Além disso, tem coisas que não são naturais, que são boas e são justas. Por exemplo, construção de bibliotecas, de escolas, de hospitais, etc. Então, parece que, apesar da presença abundante aí dos debates sobre ética, do apelo ao natural, parece que saber se algo é ou não natural não tem relevância alguma para questões de ética. Então, até agora a gente viu várias tentativas de defender o especismo e vários problemas com essas tentativas. Agora a gente vai ver um argumento central contra o especismo, que é o argumento da relevância. Antes da gente ver o argumento da relevância, é importante reparar no seguinte: nas tentativas de justificar o especismo que a gente viu, era sempre estabelecido um critério para dizer quem que deveria receber consideração moral,
ou para dizer o grau de consideração moral que alguém deveria receber. E, resumindo esses critérios, né, dessas tentativas de defender o especismo, a gente pode listar eles aqui. Ó. Um era o critério da espécie, né, ou, por vezes, eram características metafísicas, como possuir uma relação especial com uma divindade, né, por exemplo, quando se diz os humanos foram criados à imagem e semelhança de Deus, Deus deu o domínio dos humanos sobre os animais, etc. Ou possuir uma alma imortal, possuir dignidade, pertencer a uma categoria ontológica superior, etc. Tudo aquilo que a gente viu no começo do vídeo. Por vezes, outras defesas, né, utilizavam como critério a posse de certas capacidades ou de certas relações e, por vezes, o potencial para ter essas capacidades ou essas relações. Então, até então, na maioria da análise dessas defesas que a gente viu, a gente não discutiu se esses critérios eram relevantes ou não. A gente se limitou a apontar que a aplicação desses critérios, mesmo se eles fossem relevantes, seria ainda problemática porque eles não implicariam em defender o especismo. Por exemplo, se alguém escolhe alguma dessas capacidades ou relações como critério, vai sempre ter muitos humanos que não possuem essas capacidades ou essas relações, como aponta lá o argumento da sobreposição das espécies. Né? Então, só que agora o argumento da relevância, ele vai entrar diretamente nessa discussão. Esses critérios, né, que são assumidos pelas defesas do especismo, são relevantes para a questão que eles visam responder ou não? Né? Então, esse é um argumento que, segundo eu entendo, é de maior importância, porque muitas pessoas têm uma ideia que é completamente equivocada, de que os critérios que alguém adota em ética são todos igualmente arbitrários, e então a única coisa que dá de analisar em termos de raciocínio em ética é a aplicação desses critérios, se elas se aplicam dessa ou daquela maneira, mas que os critérios mesmo seria impossível avaliar qual é mais plausível do que qual. E o argumento da relevância sugere exatamente o contrário, sugere que existem maneiras de se identificar quais critérios são relevantes para a questão que visa responder e quais que não são. E, na verdade, o argumento é muito simples, é facílimo de entender e ele dá exemplos muito básicos, assim, que é muito fácil de entender, é isso que a gente vai ver agora. Então, agora que a gente vai ver, então, um argumento que aponta um problema com todas as defesas do especismo, e o argumento mantém que todos esses critérios, mesmo que todos os humanos cumprissem esses critérios, e nenhum animal não humano cumprisse, tudo isso ainda seria injustificável, porque esses critérios são baseados em características que não são relevantes para a questão que eles visam responder. Então, vamos começar a ver em mais detalhes o argumento da relevância. Vamos lá. Então, lembrando, né, o argumento da relevância aponta um problema geral com todas as defesas do especismo. Todas as defesas do especismo têm esse problema central. Então, o primeiro passo do argumento da relevância, né, ele parte de um ponto muito básico que eu acho que todo mundo aceita. Para uma distinção estar justificada, ela precisa ser baseada em um critério que seja relevante para aquilo que está em jogo. Então, novamente, né, algumas pessoas têm essa ideia, em ética, não tem como avaliar qual critério é mais relevante do que qual mais plausível. Já vamos ver um exemplo que parece que sim, tem como avaliar e é muito simples. Vamos dar um exemplo de critérios relevantes e irrelevantes. Vamos supor, então, que nós estivéssemos como membros de uma diretoria de um hospital, né, e nós tivéssemos que decidir sobre duas pautas. Tá? Uma primeira seria estabelecer critérios para dizer quem que poderia ser aceito para trabalhar na equipe médica desse hospital. Quem que poderia preencher uma vaga lá que está livre, por exemplo, que a gente quer contratar para participar da equipe médica. E tem uma outra pauta que diz o seguinte: que critérios nós deveríamos adotar para estabelecer quem que poderia ser aceito para ser atendido na emergência do hospital e como estabelecer a prioridade nessa emergência. Então, são duas questões que a gente teria que decidir. E vamos supor, então, que a gente se debruçou na primeira questão, né, como que critérios estabelecer para avaliar os candidatos para a vaga na equipe médica. Bom, parece que, nesse caso, quais são os critérios relevantes? Saber o grau de conhecimento que alguém tem com a medicina, o grau de habilidade que tem, treinamento que tem no exercício dessa profissão, se trata bem os pacientes, se é uma pessoa pontual, etc. Tá? Agora, parece que os critérios para determinar quem deveria ser aceito na emergência, estabelecer a prioridade no atendimento, são outros, né? São outros critérios. O que é relevante para essa outra questão são outras coisas. Por exemplo, a gente poderia dizer assim, para ser aceito na emergência, tem que estar ferido ou tem que estar doente.
né? Alguém saudável, que não está com problema nenhum, não tem por que aceitar a emergência. E vamos supor que a gente tivesse que estabelecer critérios de prioridade, né, nessa emergência. A gente poderia estabelecer critérios assim: quem está mais gravemente ferido, quem é que está mais gravemente doente, quem é que tem mais condições de esperar mais tempo, ou quem que poderia morrer logo, etc. Os critérios são outros, né? Então, tudo que eu estou mostrando aqui é que existem critérios que são relevantes em um contexto e não são em outros. Por exemplo, vamos supor que alguém invertesse, né, os critérios e falasse assim: ó, vamos fazer o seguinte: o critério para a gente avaliar quem deveria ser aceito para trabalhar na equipe médica é só ver quem é que está doente ou está ferido. Quem tiver mais doente ou mais ferido, preenche a vaga. E vamos supor que alguém dissesse o seguinte: olha, para ser atendido na emergência do hospital, a gente tem que ver quem que é um médico, né? Quem tiver mais habilidade com a medicina vai ser atendido primeiro. Bom, a gente provavelmente acharia essa proposta, né, muito irracional, muito maluca, né? Porque ele inverteu os critérios, pegou os critérios que são relevantes para aceitar alguém na equipe médica e aplicou para aceitar alguém numa emergência, e pegou o critério que era relevante para aceitar alguém na emergência e aplicou para avaliar os candidatos para preencher a vaga na equipe médica. Bom, guardem bem esse exemplo, porque assim, é um exemplo que todo mundo vai pensar assim: mas ninguém vai fazer isso na prática, ninguém é tão louco a esse ponto. Mas eu quero mostrar é que todas as defesas do especismo, ao longo da história da filosofia, padecem exatamente dessa confusão, porque pegaram os critérios que são relevantes para estabelecer quem que deveria ser responsabilizado e aplicaram para saber quem que deveria ser considerado. Já vou explicar isso em mais detalhes. Agora, então, já que o que está em jogo aqui é saber qual critério adequado para saber quem deveria receber consideração moral e o grau de consideração que deveria receber, então, primeiro de tudo, a gente tem que perguntar o que é relevante para consideração moral, né? Então, para responder isso, a gente tem que perguntar o que está em jogo em questões de consideração moral. Então, a gente pode responder essa questão partindo da própria definição de consideração moral. Dar consideração moral a alguém é decidir de forma a esse alguém ser beneficiado e a evitar desse alguém ser prejudicado. É isso que significa dar consideração moral a alguém. E a gente pode perceber também o que é relevante nessa questão, pensando em situações onde não faria sentido dar consideração moral a alguém. Por exemplo, se fosse impossível beneficiar ou prejudicar alguém. Vamos supor alguém que fosse completamente invulnerável, que fosse impossível prejudicar ele, e que esse alguém já tivesse tudo de bom que é possível ter. Não seria possível aumentar o bem-estar desse alguém. Então, parece que nesse caso não faria sentido dar consideração moral a esse alguém, porque seja lá o que fizéssemos, seria impossível prejudicar esse alguém, também seria impossível beneficiar esse alguém, né? E a mesma coisa em relação a objetos, por exemplo, uma caneta, né? Parece que seja lá o que fizermos, para a caneta vai ser indiferente, porque não existe alguém que é a caneta, que poderia ter o seu bem-estar diminuído ou aumentado, já que ela não tem bem-estar. Então, parece que isso tudo mostra que o que é relevante para questões de consideração moral é saber quem é passível de ser prejudicado ou beneficiado. Tá? É isso que está em jogo em questões de consideração moral. Então, parece que o que é relevante para questões de consideração moral é saber quem é passível de ser prejudicado ou beneficiado, e que qualquer outro critério é irrelevante. Por exemplo, a espécie a qual alguém pertence, a raça, o gênero, se possui determinadas capacidades intelectuais ou se possui determinadas relações, se tem ou não potencial para essas capacidades ou essas relações, tudo isso é irrelevante porque nada disso determina quem é passível de ser prejudicado ou beneficiado. Tá? Então, esse, em resumo, é o argumento da relevância, é o segundo passo, mas, então, nós temos que dar um terceiro passo. Perguntar o seguinte: já que o que é relevante para questões de consideração moral é saber quem é passível de ser prejudicado ou beneficiado, né? Ou seja, os seres que nós devemos dar consideração moral são aqueles seres que são passíveis de ser prejudicados ou beneficiados, então temos que perguntar o que determina que alguém é passível de ser prejudicado ou beneficiado. E, novamente, primeiro, para responder essa questão, é interessante a gente olhar para aquilo que não determina quem é passível de ser prejudicado ou beneficiado. E aí a gente já tem uma lista de critérios que não são relevantes para responder essa questão. Bom, o que não determina que alguém é passível de ser prejudicado e beneficiado? A espécie a qual alguém pertence, a espécie, a raça, o gênero. Né? Então, isso tudo explica por que especismo, racismo e sexismo são análogos, porque todos são formas de discriminação, porque são baseados em critérios que não são relevantes para questões de consideração moral. Também não determina se alguém é passível de ser prejudicado, se ele possui ou não uma alma imortal, se foi ou não criado à imagem e semelhança de Deus, se possui ou não dignidade, se possui ou não um status ontológico superior, nada disso determina.
se possui ou não certas capacidades cognitivas ou certas relações, se tem ou não potencial para essas capacidades ou essas relações, se pertence ou não à mesma espécie daqueles que têm essas capacidades ou relações, né, como a gente viu no argumento do grupo, se o critério utilizado para discriminar é baseado ou não numa característica biológica, se o comportamento é ou não natural, né, se é ou não tradicional, nada disso determina quem é passível de ser prejudicado ou beneficiado. Então, todas as defesas do especismo padecem do mesmo problema. Pegam critérios que podem até ser relevantes para outras coisas, mas que não são relevantes para questões de consideração moral e utilizam esses critérios irrelevantes para determinar quem deveria receber consideração moral. Então, agora a gente pode entender a importância da ciência e por que a ciência é um critério adequado de consideração moral e por que ela é um conceito central em toda a discussão em ética animal. Então, agora nós podemos responder. O que determina que alguém é passível de ser prejudicado e beneficiado é a ciência. Tá? Ou seja, é ser capaz de experimentar certos estados como positivos e ou outros como negativos. Isto é, o que é relevante para saber quem deve receber consideração moral é saber quem é senciente. Tá? O que é ciência? Né? A ciência é a capacidade de ter experiências. É um sinônimo de consciência. Então, por exemplo, essa caneca aqui, ela não é senciente, porque ela não tem consciência, ela não existe a perspectiva dessa caneca, ela não experimenta o mundo de dentro para fora. Diferentemente de mim, de vocês. Né? Então, nesse sentido, dá de agrupar numa determinada classe dos objetos não sencientes, os objetos inanimados, né? Mas também os seres vivos que não têm um sistema nervoso central, por exemplo, plantas, fungos, bactérias. Né? E, do outro lado, o que eu e vocês temos de semelhante com um porco, um peixe, uma galinha, uma abelha, uma formiga, é que nós temos experiências, nós somos alguém, né? Tem alguém naqueles corpos, diferentemente disso aqui, isso aqui é algo, isso aqui é uma coisa, não tem alguém ali. Né? Então, ciência é, nesse debate, utilizado nesse sentido amplo, como sinônimo de consciente. Né? Então, a ciência é a capacidade de ter experiências. É o que diferencia os que são alguém e os que são algo. Agora, uma característica importante das experiências é que elas possuem valência. O que é a valência? É a propriedade de uma experiência ser positiva ou negativa para quem está experimentando. Né? Então, é isso que faz com que os seres sencientes sejam passíveis de ser prejudicados ou beneficiados. Não é o fato de estarem biologicamente vivos, é o fato de terem experiências e essas experiências poderem ser positivas ou negativas. Então, isso mostra que os seres sencientes podem ser prejudicados tanto pela presença daquelas experiências que são negativas, né, o sofrimento, todas as experiências negativas, mas também pela ausência daquelas experiências que são positivas. E é por isso que nós podemos concluir que os seres sencientes são prejudicados não apenas com o sofrimento, mas também com a morte, justamente porque a morte impede que eles desfrutem de experiências positivas. Então, tem um equívoco muito comum em relação ao critério da senciência. Várias pessoas dizem, eu não aceito o critério da senciência porque eu acho que os animais são prejudicados com a morte. Mas é exatamente a partir da senciência que se pode explicar a razão pela qual os animais são prejudicados com a morte, porque a morte prejudica alguém justamente por questões relacionadas à senciência, porque a morte impede que o indivíduo desfrute daquelas experiências positivas que desfrutaria se continuasse vivo. E é por essa razão que seres que estão vivos, mas não têm consciência, não são sencientes, como plantas, fungos, bactérias, etc., não são prejudicados com a morte, porque a morte, no caso deles, não impede que eles desfrutem nada, porque não existem eles, não existem indivíduos. Sabe? Então, vamos voltar, então, naquele exemplo lá da diretoria do hospital, né, quando eu mencionei assim, o que a gente acharia de uma proposta que invertesse os critérios e dissesse que para alguém ser atendido na emergência do hospital tem que ser um médico, né, e que para alguém ser aceito numa equipe médica tem que estar doente. Bom, esse alguém estaria baseado em critérios irrelevantes, porque ele trocou os critérios, né, e utilizou critérios que são relevantes em um contexto e aplicou em outros onde eles não são. Mas, então, essa confusão é feita por todas as defesas do especismo e foi feita ao longo da história da filosofia, porque o que se fez? Se pegou critérios que são relevantes para determinar quem deveria ser responsabilizado e se aplicou esses critérios para dizer quem deveria ter o seu bem considerado. Por exemplo, posse da razão, senso de justiça, capacidade para agência moral, entender a noção de direitos, saber respeitar os direitos dos outros, saber reivindicar os seus direitos, etc.,
Tudo isso é relevante para saber quem deveria ser responsabilizado, porque mostra que o agente tem um entendimento cognitivo a ponto de ser responsabilizado. Mas nada disso é relevante para questões de consideração moral, para saber quem deveria ser considerado e o grau de consideração que deveria receber, porque nada disso determina que alguém é passível de ser prejudicado ou beneficiado, e nada disso determina o quão prejudicado ou beneficiado alguém poderia ser. O que determina isso são questões relacionadas à ciência. Então, a confusão feita na história da filosofia e por todas as defesas do especismo é isso, é pegar critérios que são relevantes em um contexto e aplicar para outros onde eles não são. Então, vamos ver agora uma objeção ao argumento da relevância, que essa objeção diz o seguinte, diz que o argumento da relevância mostra que nós temos que dar alguma consideração a todos os seres sencientes, mas que parece que o argumento não mostra que nós devemos dar o mesmo grau de consideração a humanos e a não humanos. Segundo essa objeção, o argumento da relevância seria compatível com dar uma consideração maior aos humanos. E eu vou argumentar aqui que não é assim, que aceitar o argumento da relevância implica em dar igual consideração a todos os seres sencientes, independentemente de espécie, independentemente de capacidades cognitivas, independentemente do grau de relação que eles possuem conosco, independentemente da idade, do tamanho, independentemente de qualquer outro fator. Tá? Então, vamos ver aqui por que aceitar o que é relevante implica igual consideração. Bom, o argumento também é muito simples. É o seguinte, se existem razões para se dar consideração moral a alguém, porque esse alguém é passível de ser prejudicado ou beneficiado, como mostrou o argumento da relevância, então parece que a força dessas razões tem que depender da magnitude dos prejuízos e dos benefícios, e não de fatores como raça, gênero, espécie, etc. Vamos ver dois exemplos para entender bem isso aqui. Tá? Vamos ver dois exemplos, um que trata de interesses similares em indivíduos distintos e outro que trata de interesses diferentes. Tá? Então, vamos imaginar que nós temos dois indivíduos, o A e o B. Veja, eu não estou dizendo a raça, o gênero, a espécie deles, a idade, o tamanho, justamente para a gente não ser tendencioso. Tá? Então, nós temos dois indivíduos, A e B, que estão padecendo de um sofrimento equivalente. Vamos supor que nenhum desses dois indivíduos fizeram nada para merecer esse sofrimento. Tá? Então, num caso assim, seria arbitrário dizer que nós temos razões mais fortes ou mais fracas para aliviar o sofrimento de um ou de outro. Por quê? Porque o sofrimento é equivalente. Se nós temos razões para aliviar sofrimento, porque o sofrimento é uma experiência negativa para quem tem, então parece que é a magnitude do sofrimento que vai determinar a força dessas razões. Né? Isto é, em uma abordagem não tendenciosa, interesses similares, né, esses indivíduos A e B têm o mesmo interesse de mesma força em se livrar desse sofrimento, porque o sofrimento é equivalente, então, em uma abordagem não tendenciosa, interesses similares têm que receber o mesmo peso. Do contrário, nós teríamos sendo tendenciosos a favor ou contra um ou outro. E isso parece mostrar, então, que os interesses equivalentes de humanos e de animais não humanos têm de receber o mesmo peso. Isso não se aplica só ao sofrimento, que aplica a qualquer interesse. Então, por exemplo, vamos supor que um humano seja prejudicado com a morte em determinada magnitude. Vamos supor que nós temos aí um critério para medir o quanto alguém seria prejudicado com a morte, não sei quantos anos de vida teria pela frente, quanto já viveu, etc. E que um animal não humano seria prejudicado em mesma medida se morresse. Então, parece que o interesse em não morrer desses dois indivíduos tende a receber o mesmo peso, do contrário, se estaria sendo tendencioso, arbitrário. Então, vamos ver agora um outro exemplo com interesses diferentes, né, que estão em jogo, em conflito. Né? Vamos, então, supor o seguinte, vamos considerar dois interesses. O interesse em não sofrer uma dor menor e o interesse em não sofrer uma dor maior. Claramente que esse segundo interesse, em não sofrer uma dor maior, é mais importante. Né? Se alguém tem dúvida, imagina ambas as dores em si próprio. Tá? Qual que a gente teria mais interesse em aliviar? Bom, isso é bastante óbvio. Agora vamos imaginar dois indivíduos, o A e o B, né? Que eles estão padecendo de sofrimentos de magnitude diferente. Só que o B está sofrendo mais. Então, o A está sofrendo, o B está sofrendo mais do que ele. Novamente, vamos supor que ambos não fizeram nada para merecer esse sofrimento. E vamos desconsiderar aqui também, para simplificar o exemplo, desdobramentos de efeito em longo prazo, né, o quanto cada um ajudaria outro, prejudicaria outros. Vamos ver um caso simples, tá? Vamos supor que tudo mais é igual. Nesse caso, seria arbitrário dizer que nós temos razões mais fortes para aliviar o sofrimento do A, né? Por quê?
Porque o sofrimento do B é maior. Parece que, nesse caso, nós temos razões para preferir priorizar aliviar o sofrimento do B, simplesmente porque o sofrimento dele é maior. Tá? Isto é, numa abordagem não tendenciosa, os interesses mais importantes recebem um peso maior. Tanto é que, se fosse o contrário, se fosse o A quem estivesse sofrendo mais, né, e a gente tivesse que escolher priorizar aliviar o sofrimento do A ou do B, parece que nós teríamos razões para aliviar o sofrimento do A. E o que acontece, né, no caso dos animais não humanos? Acontece que esse princípio de priorizar os interesses maiores e de dar igual peso a interesses similares é violado numa base diária o tempo inteiro. Vamos ver, então, alguns exemplos de violação desse princípio, né, que é o princípio da igual consideração. Vamos lá. Então, os animais não humanos, eles são discriminados o tempo inteiro porque os interesses maiores deles recebem peso menor do que interesses menores dos humanos. Vamos ver alguns exemplos. Vamos ver um exemplo com a exploração animal em geral. Né? A vasta maioria dos animais são explorados para consumo. Então, vou dar um exemplo aqui com o consumo de animais. Bom, vamos supor aí que alguém vai consumir uma refeição com frango, né? Vai matar um frango para consumir. Então, esse alguém, né, vai obter um determinado prazer, né, que é consumir uma comida específica, e esse prazer vai durar, não sei, 20 minutos, meia hora, por aí. Né? Sem contar o fato que esse prazer poderia ser obtido de outra maneira, que não implicasse a morte dos animais, por exemplo, consumindo uma comida de origem vegetal. Mas vamos desconsiderar isso, né? Só para a gente pesar aqui os critérios. Esse prazer de 20 ou 30 minutos, né, ele implicou para o animal, né, não sei, 20, 30, 40 dias de sofrimento extremo, né, que é a idade que um animal na exploração industrial para consumo normalmente é morto, né, e ele tem sofrimento extremo do momento que nasce até o momento que morre, mas o prejuízo para ele não é só isso, não é apenas 30, 40 dias de sofrimento extremo versus 20 minutos de prazer. Né? Então, veja, normalmente nós pensamos que é mais importante evitar sofrimento do que proporcionar prazer, mas quando os animais são afetados, a gente pensa o contrário, né? Dois pesos e duas medidas. Mas o que tem que se computar aqui, o dano para o animal, não é só o sofrimento. Vimos que os seres sencientes são prejudicados também pela privação de experiências positivas. E ele ser morto com essa idade, né, 30, 40 dias, implica que ele foi privado de todo o tempo de vida positivo que ele poderia ter pelo seu tempo biológico de vida, que poderia chegar a 10, 15 anos de vida. Então tem que computar a perda de todos esses anos para proporcionar 20, 30 minutos de prazer. Então é óbvio que nesse caso, né, no uso de animais, na exploração animal para consumo, está se dando um peso gigantescamente maior ao interesse que é muitíssimo menor dos humanos. Né? Então, certamente que isso é tendencioso, certamente que isso não passaria lá no teste do princípio da igual consideração. Aliás, ninguém aceitaria isso se não soubesse se estaria na posição de vítima ou na posição do beneficiado. Então, isso não passa em nenhum teste de imparcialidade. Bom, alguém poderia pensar assim, tá, mas em casos onde os interesses são similares, né? Por exemplo, alguém poderia pensar o seguinte, mas na experimentação animal haveria justificativa, então, para usar os animais, dado que, por vezes, né, a experimentação animal visa realizar interesses humanos importantes, como curar doenças, por exemplo. Né? Bom, nesse caso, né, se os prejuízos e benefícios são similares, né, então não dá de decidir de antemão que está justificado prejudicar o animal no humano, porque se os prejuízos e benefícios são similares, né, se os interesses são similares, a única maneira de justificar prejudicar os animais não humanos seria em casos onde se manteria que seria certo prejudicar em igual medida os humanos. Né? Então, veja, são interesses similares e está se dando peso maior ao interesse humano. Tá? Então, no caso da experimentação animal, tem vários outros problemas. Né? Por exemplo, a vasta maioria da experimentação animal não visa curar doenças, e os experimentos em animais que visam curar doenças, eles têm um efeito contrário do que muitas pessoas pensam, porque o prejuízo que é causado, né, a quantidade de animais mortos, é gigantescamente maior do que a quantidade de humanos beneficiados. Então, se você agrega o peso do interesse de vários indivíduos, o peso desses interesses de vários indivíduos, mesmo que eles recebessem um peso menor, que ia ter que preponderar. Então, a experimentação animal também é baseada numa discriminação especista contra os animais humanos, justamente porque
E esses experimentos seriam considerados inaceitáveis se fossem feitos em humanos, sendo prejudicados em mesma medida. Né? Então, nesse caso, isso mostra que interesses similares estão recebendo peso diferente, dependendo da espécie de quem seria o prejudicado. Os animais são discriminados não apenas quando eles são explorados, mas outro exemplo muito clássico é a omissão de ajuda. Por exemplo, no começo do vídeo, eu mencionei que várias pessoas perguntam, mas por que se preocupar com animais não humanos quando tem tantos humanos precisando de ajuda? Bom, justamente porque existe uma quantidade vastamente maior de animais não humanos precisando de ajuda. O bem deles, dado o especismo, por causa do especismo, é altamente negligenciado, então tem muito menos indivíduos se preocupando com eles do que indivíduos já tentando ajudar humanos, né? E individualmente a magnitude de dano sobre os animais não humanos é muito maior. Claro que tem muitos humanos que passam por suas situações terríveis, mas a vasta maioria dos animais não humanos ou nasce na exploração animal, para ter sofrimento extremo desde o momento do nascimento até o momento da morte, é uma morte extremamente prematura, ou nasce na natureza também para ter geralmente sofrimento e morrer muito prematuramente. A maioria das pessoas não sabe, mas na natureza, em decorrência dos próprios processos naturais, independentemente de ação humana, já é maximizada a quantidade de animais que nascem só para sofrer e morrer pouco depois. Isso acontece por vários fatores, como doenças, desastres naturais, fome, sede, etc., mas muito, principalmente por conta das taxas de reproduções, que elas são sempre muitíssimo mais altas do que a taxa de recursos disponíveis. A maioria das pessoas não percebe isso, porque quando pensa em animais na natureza, tende a pensar em animais que não são representativos da vida padrão na natureza, pensa em adultos, pensa em animais de grande porte, que normalmente se reproduzem tendo 1 ou 2 filhotes por vez. Esses animais tendem a receber muito cuidado parental e isso aumenta as chances deles sobreviverem. Mas a vasta maioria dos animais não se reproduz assim. Se reproduz tendo milhões, milhares ou muitos milhões de filhotes por gestação. E, normalmente, populações estáveis sobrevivem 1 ou 2 por ninhada. Todo o restante nasce só para morrer de inanição, geralmente, né? Que são mortes terríveis. Então, já que a gente tem ali interesses similares, por exemplo, não morrer de fome, não morrer por doenças, né? Quando os humanos padecem de situações assim, normalmente se reconhece que deveríamos ajudar, né? Que deveriam existir programas de ajuda para os humanos. Mas quando os animais são as vítimas, o que se defende é que deveríamos deixar a natureza seguir o seu curso, o que importa é que nenhuma espécie esteja em extinção e não o bem dos indivíduos, o que importa é o equilíbrio ecológico e não o bem dos indivíduos. Né? Então, isso também é dar 2 pesos e 2 medidas para interesses similares e é, portanto, né, cometer uma forma de discriminação contra os animais não humanos. Então, agora a gente pode entrar mais claramente na definição de especismo e ver ela com mais precisão. O especismo, então, é o tratamento desfavorável injusto contra quem não pertence a determinada espécie ou a determinadas espécies. E lá no início do vídeo, eu levantei essa questão, mas como que a gente sabe quando é que um tratamento é justo ou injusto? Um tratamento é injusto quando viola o princípio da igual consideração. Esse princípio agora que a gente viu, né, que diz que interesses similares têm que receber o mesmo peso e que interesses maiores têm que receber peso maior do que interesses menores, independentemente da raça, do gênero, da espécie ou de qualquer outro fator irrelevante do portador desses interesses. Então, isso mostra que os animais não humanos são discriminados não apenas quando eles não recebem consideração moral alguma, mas quando eles recebem uma consideração menor do que o bem dos humanos. Então, nós vamos ver aqui um outro argumento que ele, por outro caminho, chega na mesma conclusão do que o princípio da igual consideração, que é o argumento da imparcialidade. E esse argumento ele sugere um teste para verificarmos se uma decisão é ou não tendenciosa, para a gente saber quando estamos ou não cometendo uma discriminação contra certos indivíduos, quando ou não estamos sendo tendenciosos a favor ou contra determinado indivíduo. E esse argumento ele parece mostrar, então, que tudo que se aceita fazer em relação aos animais não humanos, né, tudo que é prejudicial a eles, não passaria nesse teste da imparcialidade. Vamos ver por quê. Bom, a ideia seria o seguinte, seria, para uma decisão passar nesse teste da imparcialidade, a gente teria que manter que essa decisão é justa se a gente não soubesse quem seriam os prejudicados e quem seriam os beneficiados por ela. O que acontece é que se nós não soubéssemos a que espécie pertenceríamos, né, ou se nós não soubéssemos a espécie daqueles que seriam prejudicados ou beneficiados, nós não consideraríamos justo o especismo e também não consideraríamos justas as práticas que são rotineiramente feitas aos animais não humanos, né, seja na exploração, seja em relação à omissão de ajuda. Vamos dar aqui um exemplo. Tá? Vamos ver um exemplo com a questão da priorização. Né? Vamos supor que
a gente tem que decidir qual desses dois problemas deveríamos priorizar, qual deles que é mais importante, a gente ajudar as vítimas. Tá? Nós temos aqui um problema A com 100 vítimas, tá? Cada uma delas está com um sofrimento de menos 50. E temos um problema B com 900 vítimas, cada uma com sofrimento de menos 60. Vamos supor que todas as vítimas são igualmente inocentes, nenhuma delas fez nada para merecer o sofrimento que qual padece. E vamos imaginar aqui que temos de escolher aumentar o bem-estar de todas as vítimas do problema A de menos 50 para menos 30, né, aumentar em 20 pontos, ou aumentar o bem-estar das vítimas do problema B também em 20 pontos, passar de menos 60 para menos 40. Tá? Se nós não soubéssemos quem são as vítimas, né, qual é o problema que priorizaríamos? Ou seja, do jeito como está o exemplo, a gente não sabe quem são as vítimas. Estou falando de problema A e problema B. Estou falando da quantidade de vítimas, estou falando do sofrimento individual de cada vítima. Não sabemos a espécie de cada vítima, a raça, o gênero, a altura, a idade, tamanho, etc. Sabemos apenas, né, que a quantidade de vítimas, o nível de sofrimento delas, e são todas igualmente inocentes. Então, os fatores moralmente relevantes nós sabemos. Né? Não sabemos quem são as vítimas, e isso faz com que não possamos ser tendenciosos a favor de uma ou de outra. Né? Então, parece que num caso assim, certamente diríamos que o problema B é mais importante, né? Porque a quantidade de vítimas é maior, né? O sofrimento individual de cada vítima é maior, e como a quantidade de benefício que podemos fazer para ambas as vítimas é a mesma, né? Então parece que temos todas as razões aí para dizer que o problema B é mais importante. Mas o que acontece na realidade? Né? Na realidade, mas o que acontece na realidade? Né? Na realidade, a situação dos animais não humanos, comparada com a dos humanos, é gigantescamente pior do que esse problema B aqui. Lembramos que a gente tem em torno de, sei lá, 8 bilhões de humanos no mundo. Né? A grande maioria dos humanos, apesar de ter muitos humanos que estão sofrendo bastante, não estão geralmente numa situação tão ruim quanto a dos animais não humanos, né? Porque, lembrando, os animais não humanos ou nascem na exploração animal, ou nascem na natureza, e em ambas as situações, geralmente, eles têm vidas repletas de sofrimento. E, além disso, né, a quantidade desses animais é astronomicamente maior. Né? Estima-se que existem em torno de 1 a 10 quintilhões de animais sencientes em um dado momento, em comparação a 8 bilhões de humanos. Né? A disparidade dessa quantidade é tão gigantesca, tão enorme, que se a gente fosse somar tudo e comparar isso com um ano, né, a população humana não daria 0,02 segundos, ela não chegaria a isso. Todo o restante do ano seriam os animais não humanos. Então, diante de uma situação assim, se estivéssemos sob uma perspectiva imparcial, diríamos não somente que as práticas que prejudicam os animais não humanos são injustas, né, se não soubéssemos a que espécie pertenceríamos, se pensássemos que seria possível estarmos naquela condição, certamente não consideraríamos isso justo, né, se pudéssemos sermos nós as vítimas, mas também, além disso, teríamos que concluir por priorizar mudar a situação dos animais não humanos, porque a quantidade de vítimas é astronomicamente maior, eles estão numa situação muitíssimo pior, geralmente. E teremos que chegar nessa conclusão, mesmo que dessemos um peso muito maior ao bem dos humanos, porque o número agregado, né, da quantidade de animais sobrepassaria esse número muito. Então, isso responde àquela questão, né, que normalmente se escuta o tempo inteiro. Mas por que se preocupar com os animais não humanos quando tem muitos humanos necessitando? Por causa disso, né, porque as vítimas são em muito maior quantidade, geralmente a situação deles é muito pior, e tem um outro fator adicional. Né? Já tem muito mais gente investindo em ajudar humanos do que em ajudar animais não humanos. Então, parece que, de um ponto de vista imparcial, isto é, de um ponto de vista não tendencioso, de um ponto de vista que não é arbitrário, né, teríamos que rejeitar o especismo e aceitar, inclusive, priorizar melhorar a situação dos animais não humanos. Bom, tudo que eu falei agora aqui foi sobre consideração moral dos animais não humanos enquanto indivíduos. Né? Por vezes, essa posição, que foi defendida aqui, é confundida com perspectivas ambientalistas. E, na verdade, eu quero mostrar aqui que esses dois tipos de perspectivas não só partem de fundamentos muito distintos, na verdade, são fundamentos opostos, como, por vezes, muito frequentemente,
as prescrições desses dois tipos de perspectivas são conflitantes. Né? Vamos ver por quê. Então, vamos ver agora aqui a diferença, por um lado, entre respeitar os animais não humanos enquanto indivíduos, né, considerar o bem-estar deles, buscar evitar que eles sofram e propiciar que eles sejam beneficiados, e, de um outro lado, a perspectiva ambientalista. Bom, qual é a diferença central? Né? Muitas pessoas pensam que o ambientalismo defende as práticas que defende porque busca, com isso, garantir que os animais que vivem nos ecossistemas, por exemplo, sejam beneficiados. Mas não é essa a meta do ambientalismo. Na verdade, a diferença central entre, de um lado, considerar os animais enquanto indivíduos e, do outro, a perspectiva ambientalista, é aquilo que uma perspectiva valoriza em si e o que ela valoriza enquanto meio, e, de outro lado, o que a outra perspectiva valoriza como meio é exatamente o que a outra valoriza em si. Vamos ver um exemplo. Tá? Em uma ética centrada na ciência, né, ou seja, uma ética centrada no respeito pelos indivíduos capazes de ser prejudicados ou beneficiados, né, os seres que têm uma consciência, incluindo aí os animais não humanos sencientes, né, aquilo que é valorizado em si é o bem dos indivíduos sencientes. Essa que é a meta, é aí que se quer chegar, é isso que norteia todas as ações. Tá? Que se busca é um mundo onde os seres sencientes sejam mais beneficiados, sejam menos prejudicados, onde tenha menos sofrimento, onde tenha menos quantidades de mortes prematuras, etc. E o que é visto como possuindo valor meramente instrumental, nessa perspectiva centrada na ciência, são as entidades não sencientes, por exemplo, as plantas, os fungos, os ecossistemas, as espécies, né? As paisagens. Então, em uma perspectiva centrada na ciência, vai se defender deixar o meio ambiente da maneira que mais beneficie os seres sencientes. E, por outro lado, no ambientalismo, a gente tem exatamente o contrário. Né? Claro que isso diz respeito à vasta maioria das variantes do ambientalismo, mas as que são exceções não são muito diferentes. Mas a vasta maioria é assim, ó, aquilo que é valorizado em si são exatamente as entidades não sencientes, como, por exemplo, ecossistemas e espécies. Né? A meta do ambientalismo é um mundo onde essas entidades não sencientes são preservadas em determinada configuração, por exemplo, manter os ecossistemas em determinada configuração, manter a paisagem do jeito que era antes da interferência humana, do jeito que seria natural, vamos falar assim, ou manter a paisagem de uma maneira que tenha certas propriedades estéticas, é isso que é valorizado em si, é isso que é a meta. E o bem dos seres sencientes é que é visto como somente possuindo valor instrumental ao alcance dessas metas. Ou seja, o que isso quer dizer, trocando em miúdos? Que eles vão defender beneficiar os animais se isso ajudar a alcançar essas metas, e que vão defender prejudicar os animais se também isso ajudar a alcançar essas metas. E se prejudicar os animais não ajudar a alcançar essas metas, mas também não atrapalhar, o ambientalismo vai aceitar. Vamos ver alguns exemplos. Então, aqui a gente já tem exemplos de divergência prática entre, por um lado, respeitar os animais, enquanto indivíduos, e outro, os valores ambientalistas. Então, veja, muito importante, o que o ambientalismo busca, prejudicando determinados animais, não é um mundo onde tenha menos mortes e sofrimentos de animais. Tá? O que o ambientalismo busca com isso é um mundo onde haja a preservação daquelas entidades não sencientes em determinada configuração que eles valorizam. Tá? Por exemplo, né, o ambientalismo apoia a exploração animal desde que ela seja feita de modo sustentável. Se a exploração animal ajudar a alcançar as metas ambientalistas, aí é mesmo que vão aprovar. Mas se não ajudar a alcançar, mas também não atrapalhar, o ambientalismo vai aprovar porque não considera os animais enquanto indivíduos. O sofrimento dos animais não importa em si para o ambientalismo. Né? Por exemplo, né, o ambientalismo, frequentemente, várias organizações ambientalistas proeminentes, talvez a vasta maioria delas, defendem o consumo de animais, né, desde que seja feito sem afetar, degradar o meio ambiente, e defende a experimentação animal feita de modo sustentável. Então, de um lado, em uma ética centrada na ciência, o meio ambiente deve ser deixado da maneira que mais beneficie os seres sencientes. Por exemplo, né, da maneira que resulte em menos sofrimento e mortes ao longo do tempo, que faça com que os animais tenham maiores níveis de bem-estar e etc. Ou seja, em uma ética centrada na ciência, o que vai guiar as intervenções em relação ao meio ambiente não vai ser aumentar ou diminuir a biodiversidade, preservar espécies em extinção, ou manter aquilo que é natural, ou manter aquilo que é selvagem, ou mesmo não intervir, né? Os guias vão ser outros. Né? O guia vai ser aquilo que melhor beneficiar os seres sencientes. Já em uma perspectiva ambientalista, por outro lado, o meio ambiente
Segundo essa perspectiva, deve ser deixada em determinada configuração, por exemplo, a configuração que estava antes dos humanos intervirem, ou aquela que apresenta certas propriedades estéticas que são valorizadas pelos ambientalistas, etc., mesmo que o resultado seja pior para os seres sencientes ao longo do tempo. Por exemplo, mesmo que, fazendo de determinada maneira, vai ter mais sofrimento e mortes daqui para frente do que teria se fosse feito de outro jeito. Então, é importante desfazer aqui um equívoco que é muitíssimo comum, né, que, diante das práticas ambientalistas que envolvem a matança de animais não humanos, né, em nome da biodiversidade ou do equilíbrio ecológico, etc., muitas pessoas têm uma ideia muito errada dessas intervenções, porque elas acreditam que os ambientalistas estão defendendo esse tipo de matança porque buscam, têm como meta que haja, ao longo do tempo daqui para frente, menos sofrimento e menos quantidade de mortes, mas essa, infelizmente, foi a única maneira de alcançar isso, qualquer outro resultado seria pior para os seres sencientes. Mas não é nada disso que é a meta do ambientalismo. O que o ambientalismo busca, como vimos, é valorizar em si certas entidades não sencientes, né? Mesmo que, fazendo isso, daqui para frente a história do mundo contenha muito mais sofrimento, muito mais mortes prematuras para os animais não humanos ao longo do tempo, né? Ou seja, repetindo, no ambientalismo, o que é valorizado em si são certas entidades não sencientes. É isso que eles veem como importante. O bem dos animais não humanos é que é visto como possuindo valor meramente instrumental. Uma ética centrada na ciência é o contrário, né? É o bem dos seres sencientes aquilo que importa em si, e o meio ambiente é visto como possuindo valor instrumental enquanto recurso para os seres sencientes, e ele deveria ser mantido da maneira que mais beneficia os seres sencientes, nessa perspectiva centrada na ciência. Então, tem outro ponto que é importante aqui, que diferencia também uma perspectiva antiespecista centrada na ciência de uma perspectiva ambientalista, que é o fato de a vasta maioria das perspectivas ambientalistas estar subordinada ao antropocentrismo. Isso pode soar estranho à primeira vista, porque normalmente o ambientalismo é apresentado como sendo uma perspectiva oposta ao antropocentrismo, mas a gente vai ver aqui que, após uma análise assim mais detalhada, ele é não só indistinguível do antropocentrismo, como ele é uma forma de antropocentrismo. Vamos ver por quê. Então, os ambientalistas frequentemente conduzem programas de matança de animais humanos para alcançar, né, as metas ambientalistas, como, por exemplo, a biodiversidade ou o equilíbrio ecológico. Importante, né? Como a gente viu antes, o que se visa alcançar com essas práticas não é menos sofrimento e mortes para os seres sencientes ao longo do tempo. Pelo contrário, essas práticas geralmente aumentam muito a quantidade de sofrimento e de mortes ao longo do tempo. Do ambientalismo é a biodiversidade, ou o equilíbrio ecológico, ou os ecossistemas, ou as espécies, aquilo que é valorizado em si. E, além disso, isso é normalmente valorizado como sendo um trunfo sobre o bem dos animais não humanos, ou seja, que é algo tão importante de se conseguir que justificaria, né, toda a matança e causar sofrimento a animais não humanos. Contudo, os ambientalistas não defendem a chacina de humanos. Só que os humanos são a maior ameaça às metas ambientalistas. Então, os ambientalistas, se eles não fossem antropocêntricos, eles teriam que defender, em primeiro lugar, a matança de todos os humanos. Mas os ambientalistas não defendem isso. Eles defendem que, quando os humanos são afetados, o bem dos humanos é mais importante do que as metas ambientalistas. E eles defendem, por outro lado, que o bem dos animais não humanos é menos importante do que as metas ambientalistas, tão menos importante que justifica causar sofrimento e matar os animais não humanos. Então, isso mostra que os ambientalistas estão baseados em uma hierarquia que coloca os humanos no topo, as metas ambientalistas no meio, o bem dos animais não humanos lá embaixo. Então, isso mostra que, ironicamente, o ambientalismo é uma forma de antropocentrismo, porque aquilo que é valorizado em maior grau são os interesses humanos. Então, agora vamos ver algumas implicações dessa posição que reconhece o respeito pelos seres sencientes enquanto indivíduos, capazes de sofrer e desfrutar, implicações em relação à situação dos animais na natureza. Eu falei já em outra parte do vídeo, né, qual é a situação típica dos animais na natureza, que a maioria das pessoas não sabe, né, que os animais da natureza, independentemente de ação humana, já são altamente prejudicados pelos processos naturais, e não é pouco. A quantidade de animais que são prejudicados pelos processos naturais é gigantesca. Tá? Então, e a vida dos animais não humanos na natureza, no seu dia a dia, é frequentemente afetada por fome, sede, doenças, desastres naturais, conflitos entre animais, estresse psicológico, etc.
os animais são afetados numa base diária. Isso, né? Não é que são eventos esporádicos em vidas que são predominantemente positivas. A vida deles é repleta de sofrimento, geralmente. Além desses fatores, né, o fator que é mais crucial, mais principal em relação a maximizar a quantidade de animais que vão nascer só para sofrer, geralmente, ter mortes prematuras, é o modo como ocorre a dinâmica de populações. Existem duas estratégias reprodutivas predominantes, mas tem várias outras que são combinações dessas, mas uma delas consiste em ter poucos filhotes, né, um filhote por vez, por exemplo, e maximizar o cuidado que os pais dão a esse filhote. Isso aumenta bastante as chances desses filhotes sobreviverem até a idade adulta. Mas a vasta maioria dos animais não se reproduz assim. Essa estratégia reprodutiva, que consiste em ter poucos filhotes por vez e os filhotes receberem muitos cuidados parentais, está presente apenas em animais de grande porte, como, por exemplo, primatas, né, chimpanzés, gorilas, humanos, etc. Ou, por exemplo, animais de grande porte em geral, elefantes, leões, zebras, né, cervos, etc. Mas a vasta maioria das espécies de animais não se reproduz assim, se reproduz maximizando a quantidade de filhotes. Né? Por exemplo, répteis, anfíbios, peixes, insetos, tem lá na casa de muitos milhares, às vezes tem muitos milhões, né, de filhotes por gestação, por posta de ovos, né, ou por ninhada, normalmente em populações estáveis, né, sobrevive 2 por ninhada em média. Né? Então, isso mostra que todo o restante da maioria nasce para morrer prematuramente, e normalmente eles nascem só para sofrer, né? Por exemplo, só para morrer de fome, ter só essa experiência e morrer pouco depois. Então, isso mostra que os processos naturais tendem a maximizar a quantidade de indivíduos que nasceriam só para sofrer. Essa é a situação típica dos animais na natureza, a maioria das pessoas não percebe porque tem uma ideia bastante equivocada do que é a vida típica dos animais na natureza, porque normalmente quando pensam em animais na natureza, tendem a pensar em animais de grande porte, né? Justamente aqueles que são a minoria, que não se reproduzem maximizando a quantidade de filhotes. Mas a vasta maioria, infelizmente, segue essa estratégia reprodutiva e por isso a quantidade de animais que nascem só para sofrer é maximizada. Então, algumas pessoas, né, têm essa ideia de que considerar os animais enquanto indivíduos implicaria apenas deixar de prejudicá-los, implicaria apenas abolir a exploração animal. Mas, dada a situação dos animais na natureza, parece que não é assim. Por quê? Porque as razões para se dar consideração moral aos animais não humanos não dependem de se aquilo que os poderia prejudicar são práticas humanas ou se são processos naturais. Né? Não depende de saber se a origem do dano é ou não antropogênica. Por quê? Se nós damos consideração moral a alguém, isso significa que nós nos importamos com o bem desse alguém. Né? E se nós nos importamos com o bem de alguém, então nós vamos querer evitar que ele tenha experiências negativas, evitar que ele sofra, e vamos querer que ele tenha experiências positivas. E vamos querer também que ele não seja privado de ter experiências positivas, que é o que acontece quando alguém morre, por exemplo. Tá? Então, isso tudo parece mostrar que, se alguém diz que considera os animais não humanos, mas se preocupa com os animais não humanos apenas quando eles são prejudicados por práticas humanas, então, na verdade, ele está preocupado com querer fazer com que os humanos sejam puros ou santos ou algo assim, e não está realmente preocupado com os animais. Preocupação sincera com o bem dos animais envolveria querer que eles sejam beneficiados, independentemente de se aquilo que os prejudica são práticas humanas ou se são processos naturais. E isso parece mostrar, então, que se os animais não humanos realmente devem receber consideração moral, então as metas das intervenções na natureza deveriam mudar. Primeiro, né, aquela posição que diz que jamais deveríamos intervir na natureza, parece que, então, ela é indefensável, até porque não se aceita isso quando os humanos são as vítimas dos processos naturais. Né? Quando os humanos são afetados por alguma doença natural, algum desastre natural, por exemplo, quando estão morrendo de fome ou de sede, normalmente se defende que deveria ser feito algo para ajudar esses humanos. Né? Então, se o especismo é injustificável, então parece que é injustificável também dizer que não deveríamos ajudar os animais não humanos. Tá? Só que, dada a vigência do especismo, até o momento, as metas que guiam as intervenções na natureza são ou antropocêntricas ou ambientalistas. Né? Por exemplo, as metas antropocêntricas, como a gente viu, são essas, né? Fomentar os interesses humanos, por exemplo, ajudar os humanos quando são vítimas de doenças, né? ou de fome, ou de sede, etc. Mas também, né, por exemplo, toda forma de agricultura ou de habitação, né, envolve intervenções na natureza para realizar ali garantir o bem dos humanos. E por vezes, né, como a gente viu, muitas intervenções na natureza são de cunho ambientalista. Agora que a gente já viu a diferença, né, isso não tem nada a ver com garantir
o que é melhor para os animais? Tem a ver com valorizar em si certas entidades não sencientes, como espécies ou ecossistemas, em determinada configuração. Bom, mas se o especismo é injustificável, então as intervenções deveriam ser conduzidas com a meta de beneficiar os animais não humanos enquanto indivíduos, assim como já é feito quando os humanos são as vítimas. Tá? Então, isto é, a meta deveria ser estudar como fazer intervenções de modo que elas tenham saldo positivo para os seres sencientes ao longo do tempo, daqui para frente. É claro, né? Um risco sempre presente com as tentativas de ajudar é que, se a tentativa não for bem planejada, é possível que ocorram desdobramentos de consequências a longo prazo que sejam negativos, mas isso não deveria ser uma razão para dizer, então, que a melhor conclusão é não investigar essa questão, porque tem uma terceira opção, que é investigar seriamente essa questão para prevenir esses danos de longo prazo e, além disso, maximizar o potencial para as intervenções terem saldo positivo. E isso, certamente, que tem maiores probabilidades de resultar em menos sofrimento e morte do que simplesmente deixar a natureza do seu curso e não pesquisar essa questão. Então, por essa razão, foi proposta a criação de um campo de pesquisa interdisciplinar, que seria a biologia do bem-estar. Isso foi proposto nos últimos anos, e esse campo de pesquisa envolveria conhecimentos aí da biologia em geral, mais especificamente da ecologia, da ciência do bem-estar animal, da ciência veterinária, e entre vários outros campos relacionados, e os dados, né, que desses campos de pesquisa poderiam ser utilizados, então, para orientar os programas de ajuda aos animais na natureza. Os dados dessas ciências já são utilizados para fazer intervenções na natureza que têm metas antropocêntricas ou ambientalistas. Por vezes, os animais são beneficiados, quando beneficiá-los é instrumental a essas metas antropocêntricas ou ambientalistas. Por exemplo, tem programas de vacinação de animais selvagens que acontecem há décadas. O objetivo ou é antropocêntrico ou é ambientalista. Por exemplo, ou é proteger os humanos do contágio, né? Ou garantir que os animais que os humanos querem explorar não sejam contaminados com alguma doença, ou, por vezes, o objetivo ambientalista, como preservar alguma espécie em extinção, por exemplo. Mas isso já mostra que esse conhecimento não precisa ser necessariamente utilizado só com essa meta. Ele pode ser utilizado também para orientar a meta de beneficiar os animais. Bom, então a minha apresentação termina por aqui. A seguir tem algumas referências em relação a várias dessas coisas que a gente discutiu. Tá? Então temos aqui, falamos lá dos argumentos a favor do especismo, né? Então aqui tem alguns exemplos, né, das defesas definicionais do especismo, defesas metafísicas do especismo, defesas do especismo que apelam a capacidades, que apelam a relações, o argumento do potencial, o argumento do grupo, e aqui tem vários textos, tá, contra o especismo, tá, sobre como várias teorias da ética questionaram o especismo. Está lá no site da Ética Animal, quem quiser abrir lá o site e procurar, tem muitos textos lá sobre isso. Tá? Então, agora aqui, uma lista de referências a favor da consideração moral dos animais não humanos. Tá? Sobre várias perspectivas da ética, né? A partir do utilitarismo, teorias de direitos, igualitarismo, prioritarismo, suficientismo, ética do cuidado, abordagem das capacidades, ética das virtudes, kantianismo, neokantianismo, contratualismo rossiano e combinação de várias perspectivas da ética. Tá? Muito obrigado, um abraço.